Parabéns para você que está aí nos acompanhando. Então vamos lá começar. É o seguinte, parabéns mesmo, porque eu já estou aqui há 3 horas gravando. Eu estou gravando no mesmo dia todos os vídeos, depois óbvio eu vou subir em dias diferentes. Tá? Mas 3 horas falando é realmente muito trabalhoso. O trabalho também é você provavelmente de estar ouvindo, mas é isso aí, tem que ter foco realmente, atenção, lembra do item 3 lá, o básico, foco, atenção, comprometimento, você tem que realmente dar o máximo de você. Você quer realmente transformar o seu negócio de algo amador para algo realmente profissional, você tem que aprender como fazer isso. Você tem que realmente dedicar o seu tempo a coisas que realmente vão trazer isso. E quais são os temas que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando sobre como tratar o seu negócio como trabalhar o seu negócio de forma profissional como um negócio de verdade, certo? É o que nós estamos falando aqui. É, no vídeo anterior eu escrevi isso aqui, certo? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre ah, os 3 próximos itens. Nós vamos falar sobre maratona tradicional e maratona digital. Ah, já já, daqui a pouco eu entro mais ou menos para você entender o básico disso aqui. Tá? Mas então, vamos lá. Olá, antes de eu começar tudo, uma apresentação. Olá, sou o Cristiano Silva, analista de mídias sociais e marketing digital. E hoje nós vamos aprender sobre, nós vamos falar sobre maratona. Ok? Por isso eu deixei as 3 melhores dicas para o final. Então, a ideia inicial era ter 2 vídeos, o planejamento inicial. No final do 12 eu já percebi que precisaria de ter um terceiro. E no final do terceiro eu já percebi que eu teria que fazer um quarto, que é esse vídeo aqui. E o quarto vídeo, nesse quarto vídeo eu falo exatamente sobre... Primeiro eu falo da maratona tradicional. A maratona normal, como o Eric Worre ensina no canal dele, ensina no livro dele, no canal dele, tá? E também vou falar nessas 3 dicas sobre a maratona digital, tá? Interessante aqui, a maratona tradicional, ela dá extremo resultado. Então, se você realmente quer tratar o seu negócio de marketing multinível como um negócio real, não tem como se você não passar por alguma coisa do tipo. Tem alguns que pegam um período específico de 30 a 90 dias e fazem essa tal maratona. Tem outros que trabalham um pouco diferente, mas também de uma forma muito agressiva, que preferem mostrar o plano todo dia. Então eles mostram 2, 3, 4 pessoas todos os dias, mas eles estão mostrando todos os dias, eles não pegam um período, tá? Então se você realmente quer mostrar, quer ter um negócio profissional, essas 3 últimas dicas, dos 4 vídeos dos 3 anteriores, certo? Os 3 vídeos anteriores, que contém 9 dicas, certo? Essa daqui contém a 11ª e 12ª. Essas 3 últimas são as melhores, então são as mais tops. Se você realmente quer transformar o seu negócio de marketing multinível em um negócio real, tá? Então, preciso de falar aqui, tem 2 canais, um outro, tá? Nesse canal aqui eu falo sobre como você pode usar o marketing digital para, unindo com o marketing multinível, construir a sua rede enorme e rentável usando as ferramentas profissionais da internet, ok? Então, dentro do que você trabalha na internet, para construir um marketing multinível, o melhor realmente, a melhor estratégia é o marketing digital. Ok? É basicamente o que nós vamos resolver hoje aqui. Ok. Vou lá. Começando o vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, procura no WhatsApp informações sobre o curso. Estou preparando um curso de como você pode evitar entrar em golpes da internet. Eu não coloquei ainda um nome muito certo, é mais ou menos isso. Tá? Então procura saber se na época você está assistindo esse vídeo, se eu já fiz, ainda não fiz agora enquanto eu estou gravando, porque a associação também é outra coisa. Tipo assim, eu falo constantemente, ela ainda não existe, mas eu falo constantemente para ouvir se eu mexo com algumas pessoas que elas falam, cara, bacana essa ideia, uma associação gratuita de marketing multinível contra a pirâmide. Essa associação gratuita, ela também vai lutar, o melhor lado dela, lutar por leis que combatam a pirâmide, então bacana, eu gostei dessa ideia. Então a minha ideia é ir falando e ver se eu encontro pessoas que se alinhem comigo, que se juntem e a gente começa a conversar para a gente ver se a gente acha uma solução. Então por isso
procura saber, procura no WhatsApp, no link da descrição, ver se eu já fiz, se eu já estou começando, se eu não fiz, ver se como que está rolando isso aí, bacana? Também procura na internet, no link, saber se eu já montei o meu robô que pode montar uma rede para você no marketing multinível, usando o marketing digital, bacana? Também outra coisa que eu não montei ainda, mas procura saber quando você estiver procurando, bacana? Tem as hashtags, se você gostou da ideia da associação de marketing multinível contra pirâmides, você pode colocar hashtag associação marketing multinível ou hashtag fio de pirâmide, tá bom? Se você quer que eu avalie uma empresa para ver se ela é uma pirâmide ou não, pode pôr hashtag Cristiano Avalie, tá bom? E eu avalio para você. Se você gostou da ideia de trabalho com a internet, você pode usar, né? Hashtag Rede Alavancada. Falando agora da maratona tradição. Por algum tempo fui da RND e eu tô lendo aqui no meu roteiro, eu não acho estranho o tom de leitura, que é uma leitura realmente. Por algum tempo fui da RND, eu sou apaixonado pelos produtos dela, eu sempre achei o sistema de treinamento dela o melhor produto dela. Então vamos. Peraí, deixa eu explicar melhor isso aqui. Então eu fui sim da RND, não sou mais. Eu sempre fui apaixonado por ela, pelos produtos dela. Mas na minha opinião, até hoje, na minha opinião, os produtos dela eram excelentes. Porém, na minha opinião, o produto mais incrível delas era o sistema. Tá, o sistema não é um produto, bacana, não é uma coisa que eles vendem, mas era para mim uma coisa mais formidável, porque eram treinamentos muito interessantes, certo? Mas ela só tá, esse texto só tá aqui agora para falar do seguinte, que mesmo sendo um sistema tão incrível, ele cometeu alguns erros. Como é, por exemplo, eu vi muito os líderes, principalmente em grupos de WhatsApp, falar Just Don't Quit. Just Don't Quit. Que é apenas permaneça. Apenas não saia, aliás. Apenas não desista. Essa é a tradução. Apenas não desista. A intenção deles era que mesmo que devagar sempre manter-se lá constantemente. Isso eu não vi assim, no treinamento oficial do CETA, que era o sistema da RND, mas eu via muito em grupos de WhatsApp sendo falado pelos líderes. Tá? E é isso daí, eu acho errado, principalmente porque depois eu fui estudar, depois eu fui ler, depois eu fui pesquisar. E aí foi aonde que eu acabei entrando nessa ideia, né, ouvindo sobre essa ideia aqui da maratona. E aí sim eu descobri lá pelo vídeo do Eric Worre que o devagar e sempre nesse negócio só vai te matar de fome, que você apenas se manter no negócio não vai te dar resultado nenhum. Então foi aí que eu fui descobrir, exatamente, através da boca do Eric Worre, certo? Aquele vídeo dele. E os líderes no grupo do WhatsApp falavam exatamente o contrário, certo? Não, a gente apenas não desista, mantenha-se no negócio, tá? Isso, na minha opinião, era exatamente o contrário, tá? Porque o que eles tinham que falar naquele momento era, cara, se você não for pra frente, se você não for pra cima, se você não realmente começar esse negócio de maratona aqui, você nunca vai ter resultado. O que dá resultado nesse negócio é essa tal maratona. Óbvio, não só ela, tá? Se você for um cara muito bom de vendas, mas um cara incrível de vendas, você também vai ter muito resultado, certo? Primeiro, o resultado da própria venda, tá? Claudio Henrique é um exemplo claro disso. Mas também da própria venda desse Claudio Henrique. Além da venda do produto, as pessoas podem olhar aquilo ali e falar, caramba, o cara tá conseguindo vender muito, tá ganhando muito dinheiro vendendo aquilo ali. Certo? O cara tem um dom de venda, tá vendo? Então eles olham para aquilo ali, caramba, bacana, seria interessante eu começar com aquilo ali. E essas pessoas podem começar a se interessar e querer saber mais sobre aquele negócio. E aí, esse líder que é bom de venda, escutar, tá? Outra coisa, fora o maratona que pode dar certo, é aquele tipo de pessoas que trabalha, que mostra o plano todo dia, certo? Ele não faz exatamente essa maratona aqui. Essa maratona que o Eric Worre fala, ele ensina que você tem que pegar uma quantidade de dias específicos, de 30 ou 90 dias, certo? E faz ali a maratona. Você pode fazer múltiplas maratonas. Esse tipo de pessoa, ele não pega uma data específica, ele simplesmente vive a vida inteira dele, vive a vida normal dele, mostrando o plano todo dia, certo? Então, na minha opinião, só existem essas três formas no tradicional ainda, certo? Excluindo aqui o digital, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Mas eu vou até apagar isso aqui. Isso aqui não vamos falar sobre, tá? Sobre o tradicional. Então, dentro do tradicional, são essas as três únicas formas.
Apenas não desista, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Devagar sempre, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tá? Então, esse era errado, eu via isso nos grupos, não exatamente em treinamentos do SETA, em vídeos de treinamento, nos eventos que eles davam novos treinamentos, eu não via isso, mas nos grupos sim. Porque era interessante para eles, porque eles pensavam o seguinte, o líder, né? O líder ele já manja, já conhece, já sabe que o que dá resultado é a maratona, tá? O líder também vai entender que não é todo mundo que topa fazer a maratona, ou seja, é difícil fazer a maratona. Então tá, se todos que estão ali não vão fazer a maratona, que é uma das únicas coisas que vão dar resultado, então eles não vão ter resultado com esse negócio, e eles vão sair. Quanto mais tarde eles saírem da rede, mais dinheiro esses líderes vão ganhar. Então por isso que eles colocavam lá no grupo. Simplesmente não desista, não saia. O segredo é se manter. O segredo é não sair. Isso eu ouvia direto. Era lucrativo para eles, esse tipo de coisa, porque a pessoa não ia deslanchar no negócio, não ia. Provavelmente, vai. Se ele encontrar um treinamento, se ele vê um treinamento, se alguém fala para ele na maratona, e aquilo entra na mente dele, ele pode até conseguir. Mas a maioria não consegue, a maioria, tá? A maioria não faz. Então, esses líderes tentam manter a galera ali o mais tempo possível, pagando um produto, vendendo, fazendo uma coisa assim, movimentando alguma coisa, para movimentar algum dinheirinho, alguma pontuação para esses líderes ganhar lá em cima. Então tá. Seria bem mais interessante que desde o começo eu já soubesse, né? Meu líder já me falasse disso daqui, não me falou. É óbvio que ele poderia me assustar com isso daqui, certo? Com o treinamento que eu vou falar aqui para vocês agora, porque daqui a pouco eu vou entrar mais por dentro, falar mais em detalhes de realmente como que é essa maratona, para vocês entenderem que realmente é de um trabalho duro, tá? Então já se prepara, já se prepara, senta aí na mesa, realmente, na mesa numa cadeira bem confortável, tá? Se prepara mentalmente, para você realmente ver como que esse trabalho aqui exige demais. Mas é o que vai levar o seu trabalho a ser realmente um negócio realmente lucrativo, tá? Então esse daqui é o que vai dar realmente resultados. Então tá, vamos escrever alguns dados sobre essa tal maratona. Então tem lá, no módulo 3 eu falei do básico, certo? No básico você afiou a ferramenta, tá? Agora é hora de fato começar o seu negócio, já que o seu negócio só se aprende na prática. Então, no primeiro vídeo, eu falei do básico. Que você tem que fazer o básico, tem que ir no sistema, tem que aprender a contratar, convidar, básico para o negócio. Essa é a dica 3, certo? De fazer o básico. No básico, você afia a ferramenta. No básico, você aprende as habilidades necessárias para você recrutar as pessoas, tá? Só que chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão firme. Não, agora, tipo assim, eu fiquei esse tempo inteiro aprendendo, agora eu preciso de realmente fazer a maratona. Que a partir do momento, então você estava, digamos assim, estava treinando no básico, tá? Agora que realmente você vai chegar para dar tudo de si, para você realmente conseguir resultado, tá? Esse é um negócio que você aprende na prática. Praticamente você pode assistir um treinamento aqui, ler um livro ali, mas nada como a prática para você chegar realmente a ter resultado. Então você tem que praticar realmente isso aqui para você ter o resultado que a maratona te promete, ok? Então antes você estava ali aprendendo no básico, para você precisa de transformar realmente esse negócio em algo profissional, que é através da maratona. No básico, tente já ter vendido todo o combo de produtos. É interessante isso. Então você já vai ter o retorno do seu investimento, realmente ter vendido todos os produtos é o melhor. E também vai te permitir afiar mais a ferramenta, certo? Da venda, te colocar no ritmo do negócio. Os mais tímidos perdem a timidez a partir das primeiras vendas. Os primeiros cadastros podem vir através dessas primeiras vendas, certo? Você está fazendo ali o básico, você está nas vendas, você está meio que treinando, meio que brincando, mas já ganhou dinheiro, já vende todo o seu kit. E aí agora o que vier a partir da maratona é lucro, bacana? Ter um afiliado fala bem a ferramenta, mesmo devagar e sempre, mesmo no modo tartaruga. Então, o início, mesmo isso daqui depende muito de como você vai resolver começar. Às vezes, quem já conhece o treinamento que eu estou dando aqui, quando começar uma empresa, uma próxima empresa, já vai começar do jeito certo. Ou seja, primeiro já começou, agora já vai começar a maratona. Mas vamos supor que você nunca entrou em uma empresa de marketing de milhões, seu primeiro dia nesse mercado é agora, e aí você já entra fazendo tudo louco, assim, sem aprender nada. Não. Dá pra você mesmo no modo tartaruga, certo? Mesmo devagar e sempre, tranquilo ali, e vendendo e fazendo
algumas apresentações, treinando e aprendendo, praticando ali no básico, para quando você realmente chegar a hora de você decidir pela maratona, você já ter a ferramenta afiada, já ter também todo o seu kit vendido, certo? Já ter uma prática já bem interessante, porque esse negócio você aprende na prática, tá? E aí, vamos lá. Mais um momento, keep it in mind, ou seja, mantém isso na mente. Vamos anotar agora os números desse negócio. Então, ó, vamos lá. Então serão necessários uma lista de 300 nomes com o telefone. A lista que você geralmente, se é que os líderes geralmente falam, é de 100 nomes. Aquilo ali é para você treinar, fazer o básico, certo? Começando devagar, sendo tranquilo e aprendendo a estratégia, entendendo o negócio e tal. Você vai aprendendo. Mas quando você realmente for fazer uma maratona, você precisa de uma lista de 300 nomes. Você vai precisar, de quando for fazer a maratona, gastar 18 horas, ou se você não tiver 18 horas disponíveis, pelo menos 8 horas seguidas de trabalho constante, por 30 ou 90 dias, tá? 30 ou 90 dias. O que é realmente interessante é os 90 dias, óbvio, tá? Porque os de 30 dias você constrói apenas o seu primeiro nível, tá? Então vamos lá. Nesse momento aqui, você precisa de dar 100% de você, 100% de energia, 100% de trabalho. Você precisa de realmente trabalhar com muita intensidade, com muita paixão, constantemente. Pensa, você vai estar 18 horas por dia trabalhando. Ah, eu tenho um emprego, o que eu faço? Ah, então trabalha 8 horas no seu emprego e 8 horas as outras 8 horas você trabalha nesse negócio, tá? Então perceba que você vai precisar de dar muita energia, dar o máximo de você, 100% de energia, 100% de trabalho realmente, tá? Segundo o Eric Warren, na pesquisa que ele fez com umas 90 pessoas, de 1000 pessoas, aliás, desculpa, 70 a 90% dos resultados que elas tinham depois de algum tempo, elas conseguiram através dessa maratona. Ou seja, 70, 90% de todo o dinheiro que ela ganhou ao longo desse tempo, sei lá, se ela de repente ganhou 100 mil reais, 100 mil dólares, 70, 90% de todo esse dinheiro ele ganhou por causa exatamente dessa maratona aqui. Tá? Então realmente é algo muito poderoso, é algo que tem um embasamento muito grande, porque ele fez uma pesquisa enorme, vasta, 1000 pessoas, ou seja, são números enormes que realmente comprovam que é um método que realmente dá muito resultado. A maratona, tá? Pré-requisitos, ler o GoPro, tá? Então ler o GoPro é muito interessante, pelo menos 2 vezes, para você entender todo o negócio, negociar com a sua família. Esse é extremamente difícil, principalmente para mim. Essa foi complicado. Porque quando eu negociei e tal, tava morando sozinho, eu falei, eu tô morando sozinho, se eu continuar morando sozinho, eu vou ter que lavar roupa, ter que cozinhar, ter que limpar a casa e tal. Então eu acho melhor eu voltar para casa dos meus pais, para morar com eles, para trabalhar no meu negócio às 18 horas por dia, certo? Dando meu 100%, dando minha energia, dando o meu máximo, sem ter que trabalhar em pequenos detalhes como lavar uma roupa, lavar uma louça, varrer uma casa, tananã, tananã, tananã. Fui lá, negociei com eles. O que acontece quando fui fazer a maratona? Adivinha? Bom, primeiro que tinha chegado uma parente minha de longe. De longe pra caramba. Eu só vi ela 2 vezes na vida. De Pernambuco, se não me engano, eu morando aqui em Mato Grosso do Sul. Então o que acontece? É que eu tinha que dar atenção pra ela, não podia. Então tá, eu esperei ela ir pra depois assim começar. Bacana, eu já tinha conversado com minha família, tinha feito aquela. Mostrado tudo isso daqui pra eles. E na hora de eu realmente dar o 100% da minha energia, realmente, as 18 horas, trabalhar ali constantemente, com intensidade, realmente, como é o negócio, com a energia que esse negócio precisa, o que acontece? Surge alguma reclamação. Ah, Cristiano, você não vai lavar a louça? Ah, Cristiano, dá pra ver a casa? Pô, você não dá pra você nem fazer isso daqui, nem dá pra você fazer aquilo ali. Aí, tipo assim, já foi algo que já tirou aquele clima, certo? Então é algo que você vai precisar de realmente ter bastante cuidado. Negociar com a sua família. Continuando ainda nos pré-requisitos, o combo de produtos. Geralmente, quanto mais alto o seu investimento, melhor vai ser a sua pontuação. Você precisa de alta pontuação para você conseguir resultado nessa maratona, tá? Então, por causa disso, exatamente, que você procure os combos, os kits de produtos mais altos da sua empresa, bacana? A lista de 300 nomes com telefones, tá? Então, esses são os pré-requisitos. Ok. Então, você vai pôr, olha só, tem aqui esses 300 nomes, você vai pôr 20 diretos
para você. Não é 20, você não vai pôr para outra pessoa, você não vai pôr para um terceiro. É para você, 20 diretos no seu nome, certo? Alguns preferem ainda 20 diretos para você, bacana? Como é que você vai conseguir fazer isso? Tá? Para você fazer isso, óbvio, você tem que ter esses 300 nomes e telefones. Desses 300 nomes, você vai tentar ligar e conversar com eles. Alguns não vão dar, alguns vão ter trocado de cidade, outros trocado de número, outros não vão querer atender, tá? Você vai ter que fazer pelo menos entre 120 a 150 convites. Desses convites, geralmente você consegue fechar 90, bacana? Mas desses convites, apenas 70, com 70 você consegue já recrutar essas 20 pessoas. Você vai precisar de fazer 70 apresentações. Ouviu isso? Daqui a pouco eu vou ter que parar o vídeo. Tá começando a trovejar daqui a pouco. Ou eu corro ou não consigo gravar o vídeo, tá? Então vamos lá. Deixa eu trocar o carregador aqui. Bacana. Então, das 70 apresentações de 30 a 40% das pessoas vão aceitar. Então, dessas 70 apresentações, aí sim você vai ter um número mágico de 20 diretos a você. Bacana? Então, é algo que realmente vai exigir muito esforço da sua parte. E aí vamos dividir os primeiros 10 dias, bacana? Então vamos, primeiros 10 dias, segundos 10 dias, terceiros 10 dias. Então temos aqui os primeiros 10 dias. O que você vai fazer nele? Nesse momento aqui, dos primeiros 10 dias, você vai entrar em contato com pelo menos 60% de toda a sua lista. Quanto que é 60% de 300 nomes? Você vai entrar em contato em 10 dias com 180 pessoas por telefone, ligando e convidando. 18 pessoas. 18 pessoas por dia, mais ou menos. Então isso você fazendo por volta de 4 horas no telefone, constantemente. Ligando e convidando. Você vai conseguir 180 pessoas no final. Então, óbvio, 4 horas por dia ali conversando com 18 pessoas. Passou essas 4 horas, ainda tem depois mais 12 horas aqui do seu trabalho, certo? Que você vai agora... você primeiro convidou por telefone, agora nos mesmos dias você vai fazer a apresentação, vai fazer o follow-up, ou seja, o acompanhamento dessas pessoas. Então fiz a primeira apresentação, convida elas para uma PN, para um show, para um evento, alguma coisa do tipo da sua empresa, para mostrar o plano mais de uma vez para elas, certo? Porque existe uma comprovação de que as pessoas precisam de pelo menos ver o plano por 3 vezes antes de entrar no... Aliás, as pessoas que veem o plano por 3 vezes, é quase que certo que ela vai entrar. Tem 90% de chance dela entrar, tá? Então, nesse caso aqui, nos 10 primeiros dias você ligou para 180 pessoas, se encontrou com, sei lá, metade delas mais ou menos, e aí você vai fazer a apresentação, mas não uma apresentação só. Você vai tentar fazer outras apresentações, tentar fechar com ela para ir em um outro evento para ela ver uma apresentação, ou vai trazer um líder com você para mostrar um plano para ela, certo? Um incubatório de negócios também serve para isso. Então, nos primeiros 10 dias, 180 pessoas nesses primeiros 10 dias, 18 por dia, tá? Segundos 10 dias, dá pra ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Você vai entrar em contato com 30% da sua rede. Isso dá 9 pessoas por dia, que você vai ligar constantemente. E lembrando que nesses 10 dias aqui, além de você ligar para essas pessoas aqui, apresentar o plano para essas pessoas, fazer o acompanhamento, você também tem que fazer o acompanhamento das pessoas que vieram aqui dos primeiros 10 dias, ou seja, 60%. Quem você conseguiu aqui conversar, você vai fazer nesses segundos 10 dias o follow-up dessas pessoas, ou seja, o acompanhamento dessas pessoas aqui. Bacana? Então são 9 pessoas por dia que você vai trabalhar ali 18 horas por dia, trabalhando constantemente, ligando, conversando, convidando, mostrando o plano, mostrando o projeto, mostrando o produto, em alta intensidade, em alta energia. Tá? Olha só, que eu ainda falei só da maratona tradicional. Imagina quando ainda vou falar ainda do 11º item, do 12º. Então espera aí que vem bastante conteúdo. Graças a Deus parece que a sua chuva está fugindo. Senão eu teria que parar o conteúdo agora. Dá pra ver aqui? Aqui embaixo, dá pra ver sim. Dá ainda os 10, os últimos 10 dias, certo? Você vai falar com 10%, certo? Dando agora sim os 100% desses 300 homens. Então aqui você vai falar
nos últimos 10 dias, você vai falar com 3 pessoas por dia, certo? Por telefone, vai fazer a apresentação para essas 3 pessoas, para qual dessas 3 pessoas que quiserem, certo? E apresentar o plano, fazer o follow-up, mostrar o projeto, levar eventos nesses 10 dias aqui. E também nesses 10 dias você vai fazer o follow-up, o acompanhamento de todas as pessoas que estão dos dias anteriores, tá? Então são dias intensos, 18 horas que você vai trabalhar intensamente, constantemente, um feito louco realmente para fazer isso daqui, tá? Por isso que são necessárias as 18 horas. E aí, vamos lá. Terminando isso daqui, esses são os 30 primeiros dias, tá? Do dia 31, 31º ao dia 60º, é isso? É isso, meu Deus? Não, que seja, se for, não é que seja isso. Você vai trabalhar agora o seu segundo nível, tá? Então você recrutou lá as 20 pessoas para você, agora vem o seu segundo nível, em que nele você vai montar o seu segundo nível, ajudando as pessoas que você recrutou direto a você, ajudando a trazer 3 pessoas. O resto é com ela, tá? Então, como essas pessoas estão chegando agora, você precisa ajudar elas com os 3 primeiros, porque nesses 3 primeiros ela já vai entender mais ou menos como que o negócio funciona, para ela continuar sozinha, tá? Você vai trazer essas pessoas para o segundo nível usando a lista dessas pessoas que você recrutou, a lista delas, tá? Do 61º até o 90º dia, você vai montar o seu terceiro nível. Você vai conversar com as pessoas que os seus diretos recrutaram para montar o seu nível, com a lista deles também, tá? Então vamos lá. Perceba o quanto de trabalho isso daqui dá. Por isso que eu falo que é preciso muita energia, preciso realmente muita entrega, preciso um trabalho muito forte, dar 100% de você mesmo, certo? Tem até aquela igreja lá que fala, deu seu tudo, deu o seu melhor, deu tudo que você tem, certo? Tem aquela igreja lá, você já sabe, certo? Tem de Salomão, tal, esse tipo de coisa. E eles falam o quê? Você dando o seu tudo aqui, Deus vai te abençoar, esse tipo de coisa, você vai ganhar muito dinheiro, mais ou menos isso, a promessa deles, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, na verdade aqui é real. Tá? Você tem que dar realmente o seu tudo, você tem que dar realmente o seu máximo, você tem que ter uma entrega, uma energia muito grande, porque é 18 horas por dia, durante 90 dias. É realmente algo insano, certo? Insano. Você tem que trabalhar isso aqui realmente com força, com muita garra, tá? Você tem que dar o seu tudo e sim, você consegue muito resultado. 20 diretos para você, mas o segundo e terceiro nível dá um rendimento fantástico. Segundo as próprias palavras do Eric Rowe, entrevistou mais de 1000 pessoas, quem fez uma vez ganhou acima de 100 mil dólares. No caso brasileiro, acima de 100 mil reais. Bacana? Então, realmente dá muito resultado. Então, se você quer tratar o seu negócio de marketing multinível como algo realmente profissional, como realmente um negócio, não dá para fugir dessa loucura, dessa insanidade, dessa coisa muito louca aqui, de intensidade, realmente, 18 horas trabalhando intensamente nisso daqui, tá? Então, dá para fazer, eu tenho muitas pessoas que conseguiram fazer, ou seja, dá para você fazer também, tá? Não é fácil, óbvio, mas não dá para fazer, ok? Então, última coisa, antes da gente passar pro 11º aqui, que nós já estamos indo, 11º que chama, que você está fazendo o 12º aí, tá? 11ª dica, que eu espero que vai ser bem rápido. Então, antes de irmos para lá, tem por exemplo, agora, recentemente, o queniano mais rápido do mundo, que é o homem mais rápido do mundo, conseguiu correr acima dos 20 km por hora durante quase 2 horas. E ele quebrou um recorde que antes era inimaginável um ser humano correr abaixo desse recorde. Que era, todo mundo falava que era impossível o ser humano correr abaixo das 2 horas em uma maratona, certo? E esse caniano conseguiu, através de muita tecnologia, muito estudo, um sistema todo preparado para ele, voltado para ele, mas ele conseguiu. Mas é isso que realmente é interessante a gente trazer. Então, estamos falando de um maratonista, certo? O caniano é um maratonista que correu muito rápido, que realmente quebrou uma barreira histórica, tá? Então, se você também, se esse maratonista, você vai ter que dar muito de si, muita velocidade, realmente, dá para fazer história com isso daqui. Só que, lembrando que esse keniano, ele fez história exatamente porque ele contou com muita ajuda, contou com tecnologia, contou com todo um estudo. Bacana? Então, o que eu venho trazer a seguir, depois lá no 12º passo, é exatamente isso. É esse maratonista turbinado, bacana? Alavancado, ou seja, pega pela tecnologia. Então, o ser humano só conseguiu baixar essa barreira, passar essa barreira, esse limite, por causa da tecnologia.
Então, se isso daqui é muito difícil, e realmente é, existe muita energia, muito trabalho, a tecnologia vem para ajudar, vem para fazer, vem para alavancar o nosso negócio e dar resultados muito maiores. E deixa eu te falar, o que você faz usando tecnologia é bem mais fácil do que toda essa loucura aqui, toda essa insanidade aqui. Bacana? Então você vai ter bem mais facilidade e muito mais resultados. Por isso que eu falei exatamente desse tal keniano, certo? Então ele só conseguiu quebrar essa barreira histórica por causa da tecnologia, de todo um estudo, de toda uma equipe em volta dele, até para construir um sapato, um tênis perfeito para a corrida dele, para aumentar aquilo que já era bom, tá? Então, o que veremos no 12º e último item, a 12ª dica, bacana? Mas antes de nós realmente falarmos sobre isso, vemos no primeiro item, tá? Então, dessa loucura aqui, ó, eu não vou apagar, porque nós vamos usar ele mais pra frente. Dá pra ver a mente? Deixa eu ver. Acho que dá pra ver. Uma pausinha aqui pra beber uma água. Afinal, eu estou indo pra 4 horas falando com sentimentos, né? Não é fácil, não. Vamos lá. Beleza, acho que hoje eu falei mais do que eu falei no ano passado inteiro. Tá. Segunda dica. Falei, segunda não, 11ª dica. Usar a tecnologia ao seu favor, tá? Deixa assim, obrigado. Então, usar a tecnologia, tá? Vamos tentar ser rápido, ser breve nisso daqui. Não estou falando exatamente propriamente da maratona digital. Estou lendo o meu enredo aqui, para você não achar estranho, tá? Então, não estou falando exatamente propriamente da maratona digital, que é o que vou falar ainda. É a última dica, melhor realmente que está para o final. Bacana? Mas aprenda a usar relativamente um computador. Faça um curso de informática básica. De repente, edição de vídeo, edição de foto. Provavelmente você vai precisar, de repente. Certo? Principalmente, é interessante que você se digitalize. Bacana? Você vai mexer nas diversas funções do celular, não só no WhatsApp. Tem gente que só sabe usar aquela mesma coisa. Você já precisa de fazer uma outra coisa no celular, já não consegue, tá? Como usar o Zoom, ou seja, um aplicativo que você tem uma rede social, tá? O Skype, como mandar um e-mail. Tem muita gente que hoje, ainda no século XXI, ainda não sabe usar um e-mail. Então, é interessante isso. Como usar uma câmera fotográfica, como usar as redes sociais básicas atuais, como usar a internet, como fazer uma pesquisa na internet. Então, usar a tecnologia ao seu favor. Eu não estou exatamente entrando ainda na maratona digital, mas estou falando exatamente disso. Digitalize-se, tá? Seja como que é. Tem muita gente que é analfabeto digital. Não seja esse tal analfabeto digital, tá? Então, continuando a leitura aqui, se digitalize. Tive um amigo meu... Antes de eu contar essa história aqui, melhor eu contar ele em si. Então, eu tive um amigo que ele foi... ele soube que eu sabia usar o marketing digital para fazer rede no marketing multinível. Ele viu que realmente aquilo dava um resultado muito interessante, dava um resultado muito grande. Até porque ele ficou insano para saber disso, porque na época eu comecei a trabalhar com um político. O político contratou meus trabalhos de marketing digital e ele queria que eu trabalhasse a campanha dele na forma digital para ele ser eleito, certo? Então, aí ele me perguntou esse meu amigo Jeca me perguntou como eu tinha conhecido esse político. Eu peguei para ele um vídeo da campanha do Barack Obama naquela época que ele concorreu à presidência, que a campanha dele inteira, toda, foi baseada nas redes sociais. Ou seja, basicamente todo o trabalho que eu faço como marketing digital foi o que ele fez naquela época. Tá? Por isso que, ele na época que ele fez que ele foi concorrer, ele não era um dos favoritos, nem da galera dele e nem o povo em si, o povo dos Estados Unidos. Mas ele conseguiu reverter o favoritismo que outros políticos tinham, porque ele usou muito bem a internet. Aliás, não usou a internet, usou o marketing digital. É diferente quando você usa a internet do que quando você usa o marketing digital. Usar a internet, você usa qualquer coisa lá e acha que tá abafando. Mas usar o marketing digital, você usa realmente as ferramentas mais profissionais. Bacana? Então, eu mostrei esse vídeo para esse meu amigo e ele queria aprender. Só que ele era um completo jeca, ele não conseguia fazer nada na internet, certo? Ele era um completo analfabeto digital. Então, ele não sabia mexer no celular, não sabia mexer no e-mail, no computador, não sabia ligar o computador. Gente, ainda tem vídeo desses de gente que não sabe ligar um computador, certo? Então, digitalize-se, tá? Isso é importante, porque é o seguinte, imagine que eu fosse ensinar aquela pobre criatura, a fazer rede usando marketing digital. Eu ia sofrer demais, tá? Pra você ter ideia, ele quando ia ligar a lanterna do celular dele, ele pegava o celular, entregava na
na mão do sobrinho dele de 5 anos, falava, liga a lanterna pra mim. A criança ia lá e ligava uma coisa simples, besta, ligar a internet, certo? Então evita isso, se digitaliza. Então vamos lá, faz o curso básico de informática, aprende, de repente, edição de vídeo, edição de foto, pode ser também. Mas um curso básico já é o suficiente. Entenda, saiba mexer no celular, no Zoom, no Skype, como mandar um e-mail, mexer numa câmera fotográfica, digitaliza, bacana? Porque é o seguinte, imagina que eu fosse ensinar esse cara a usar o marketing digital para fazer rede para ele no marketing digital. Ele deu um trabalho desgraçado, porque ele ia ter que primeiro alfabetizar dele, né? Ele teria que começar tudo, ensinar tudo para ele, desde essa parte mais básica aqui, até que enfim ele fosse realmente aprender a fazer rede pelo marketing digital. Ia levar muito tempo, ia bater muito a cabeça, ia sofrer pra caramba, eu ia ficar irritado também, que aquilo não, né, evoluir, certo? Então, primeiro, antes de realmente começar a se preocupar com marketing digital, use a tecnologia a seu favor, digitalize-se, tá? Uma coisa, quando eu era professor, além de eu ser professor de gestão empresarial, de administração, fui também professor de informática. Inglês também. Quando eu era professor de informática, eu sempre encontrava aquelas pessoas que já estavam assim, na fase adulta, por uns 40, 50 anos. Eles estavam aprendendo a mexer no computador pela primeira vez. Eles mexiam naquilo como se fosse um bicho, realmente. Com medo, com uma dificuldade de desenvolver, uma desenvoltura muito precária, certo? E o que eu falava para eles? Usava exatamente a galera, adolescente, criança, que chegava lá e desenvolvia muito bem. Então, tipo assim, os adultos de 40, 50 anos eram um desenvolvimento precário. As crianças, crianças adolescentes, deslanchavam muito. E o que eu falava para meus alunos, o que eu percebi, comecei a falar para os meus alunos de mais idade assim, eu falava o seguinte, tenta aprender a mexer no computador, a mexer em celular, se divertindo, ou seja, ou baixa um Facebook, baixa um joguinho, começa a conversar com a galera no Facebook, tira uma foto, envia lá pro WhatsApp, certo? Começa pela diversão, começa se divertindo, brincando, que essa diversão, essa brincadeira vai, no final ele vai te ensinando, você vai aprendendo, e chega na hora de fazer o curso realmente de informática, você já está desenvolvendo melhor. E realmente, os meus alunos que eu falava isso, dava essas dicas, eles desenvolviam mais. Então, fica a dica para você também. Usa a tecnologia a seu favor e comece pela brincadeira, bacana? E agora sim, vamos lá para a última melhor dica, que é o marketing digital. Primeiro eu vou usar basicamente algumas informações que estão aqui, tá? Então vamos lá. Maratona digital. Vamos lá, tá? Você poderá deixar aquela pergunta de lado, tá? Qual é a melhor empresa? Então, é o seguinte. Qual é uma das vantagens do marketing digital? Vou citar algumas. Primeiro, ela não descansa, tá? Segundo, ela não tem limites de alcance de pessoas. Terceiro, você pode trabalhar em diversas empresas ao mesmo tempo. Então vamos uma por uma. Ela não tem descanso, ela não descansa. Certo? Enquanto o ser humano trabalha aqui 18 horas por dia, numa intensidade, numa velocidade muito grande, numa agressividade muito grande, ele é limitado por causa disso aqui, porque ele tem que comer, tem que dormir, tem que ir para casa dele, certo? Ele é limitado por causa do tempo. Ele também não vai conseguir estender muito tempo, muito em trabalho, em meses, em anos. Deu 90 dias ali, o cara já tá, meu Deus do céu. Isso é uma loucura, certo? Então, 90%, ou seja, o ser humano é limitado. Quem faz e faz realmente bem feito, faz 18 horas por dia durante 90 dias. É o limite do ser humano. O ser humano é um elemento limitado. Já a internet é um elemento ilimitado. Ele não descansa, ele não folga, ele não tem final de semana, ele não tem feriado, ele não para comemorar o aniversário dele, certo? Essa é a internet. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Qual que é o segredo do sucesso na maratona digital? São as múltiplas maratonas. As múltiplas maratonas é que transformam as pessoas comuns em milionários. Tá? Então, se a internet não descansa, ela trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, então quer dizer que ela consegue fazer uma maratona perpétua. Bacana? Qual que é o segredo do sucesso aqui? As múltiplas maratonas. Se a internet ele consegue fazer múltiplas maratonas, maratona perpétua, ou seja, ela pode trabalhar por você sem parar durante anos, 5, 10, 15, 20, 30 anos, sem parar. Então, é óbvio que só por causa desse número, dessa comparação do elemento limitado para o elemento quase que ilimitado, que esse aqui dá um resultado muito maior, esmagadoramente maior, incrivelmente maior.
e sem todo esse esforço, essa loucura, essa insanidade que é isso daqui. Bacana? Outra coisa, o que eu falei aqui no segundo? Assim, ele apresenta para muito mais pessoas sem limite do que isso aqui. Então aqui, enquanto você está na maratona, você não consegue fazer a maratona apresentando para 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas. A maratona você vai fazer ela de 1 a 1, 2 a 2, certo? Grupos geralmente pequenos. Já a internet consegue ali, às vezes você faz um vídeo, aquilo tem 50 mil visualizações. O cara veio, gravou um vídeo de 1 hora apenas. E aquela 1 hora, 50 mil pessoas viram. Agora, se ele quiser pessoalmente fazer uma apresentação de 1 hora para cada uma daquelas 50 mil pessoas, ele vai ter que gastar 50 mil horas. Certo? Então tem vídeos que tem 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, 500 mil visualizações, tá? Teve vídeo meu que teve vídeo no meu canal que teve 537 views. Imagina se eu fosse gastar 1 hora para falar com 537 pessoas. Certo? É um esforço muito grande. Então, segundo fator, ele não tem a limitação de números de apresentação que ele pode dar. Também, ele não tem uma limitação humana, porque olha só, presta atenção nesse lado aqui. O ser humano vai ter que trabalhar por 18 horas durante 90 dias, fazendo toda essa loucura que é essa insanidade. Então, dificilmente ele vai conseguir fazer isso em 1, 2, 3. Se o cara for muito bom, vai fazer isso em 3 empresas diferentes. Certo? Em 2 ele já está passando mal já. E tipo assim, uma ele faz aqui, aí terminou o trabalho dele, de repente a empresa faliu, ele saiu, e aí sim ele vai fazer em uma outra empresa, certo? Dificilmente ele consegue trabalhar, desenvolver o negócio dele em diversas empresas. Ao contrário da internet, que é uma alavanca e você consegue trabalhar em diversas empresas ao mesmo tempo, certo? Diversas. Porque não tem essa limitação de quantas pessoas vai apresentar, ele trabalha sem folga, sem feriado, sem final de semana, assim como eu tinha falado anteriormente, certo? Então é óbvio, se você quiser trabalhar em uma empresa só, bacana, mas você pode trabalhar em várias. Então, no primeiro vídeo, a primeira dica, eu falei exatamente o primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu falei que tem... que você, a primeira dica era escolha uma boa empresa. Bacana? Agora, a partir do momento que você está aqui na maratona digital, você pode fazer essa maratona digital em diversas empresas. Você não precisa mais se preocupar se essa é uma empresa boa, se essa empresa não é neutra, se aquela é muito ruim. Você não consegue desenvolver em várias. Bacana? Então você não precisa mais ficar naquela preocupação. Interessante, de repente. Você escolhe uma muito boa, usa todas aquelas dicas do primeiro vídeo. Aliás, se você não viu aquele no primeiro vídeo, veja os 3 vídeos anteriores, tá? Mas o primeiro vídeo mesmo é o que eu falo isso, mas veja os outros vídeos anteriores. Então, ó, dá para o primeiro, você começa pela empresa certa, uma empresa muito boa, vê aquele vídeo, avalia aquele vídeo, escolhe uma empresa muito boa, segundo todos aqueles critérios. Depois que você faz isso, você trabalha, desenvolve o básico, faz depois a maratona, trabalha com realmente intensidade, ganha algum dinheiro nessa empresa que é muito boa, que realmente está em um momento, que realmente está em crescimento muito grande, cresce junto com ela, certo? E sim, depois você pega todo esse dinheiro e investe ele no digital. E aí no digital você, enquanto aqui na primeira empresa você só trabalhou a maratona em uma empresa só, aqui com todo esse dinheiro você pode investir em diversas outras. Qual que é a vantagem de investir em diversas empresas? Seguinte, essa é uma ideia que vem comigo desde quando eu trabalhei no mercado de ações, certo? Então, tive um trabalho também no mercado de ações por algum tempo. Então, ficou essa mentalidade. Peguei essa mentalidade. Qual é a mentalidade do investimento aqui? Não é interessante você colocar todos os seus investimentos em uma cesta só, em uma empresa só. Não coloque todos os ovos em uma cesta só. Porque se aquele cesto de ovo cair, você quebra e você perde todos os ovos. Tá? Então, se você coloca os ovos em diversas cestas, se uma cair, você perde um ovo que perdeu, mas bacana. Você tem os ovos para recuperar ali. Então, qual que é a vantagem de você ter diversas empresas aqui? É que empresa, alguma hora pode chegar à falência, bacana? Então, se uma delas chegar à falência e você fez aqui essa loucura, esse trabalho insano, você não vai perder todo esse trabalho insano aqui. Você vai ter em outras, certo? Então, estar em diversas empresas ao mesmo tempo, sei lá quantas você consegue, 2, 3, 4, 5, 10, certo? Eu, de repente, posso chegar a centenas. Pela forma como eu já desenvolvi essa ideia na minha mente. Bacana? De repente, alguma centena. Então, é interessante isso por causa da segurança. Se uma empresa cair, você continua com tantas outras. Seguro, você não perde a sua renda, certo? Se uma cair, você tem outras para te sustentar ainda. Agora, se você trabalha desgraçadamente, faz um trabalho incrível nesse negócio aqui, e de repente a empresa quebra, a empresa some, a empresa... Putz, todo o seu trabalho você vai ter que começar do zero de novo em outra.
fazer um trabalho de novo muito grande, muito forte desse daqui. Boa parte dessas pessoas que vieram com você aqui, pode ser que não vão com você para outra. Por quê? Já estão machucadas pela empresa anterior. Tá vendo? Então, se você mantém uma cartela de empresas interessante, você mantém a segurança. Tá bom? Então, essa mentalidade que eu aprendi, que eu peguei ali no mercado de ações. Bacana? Coloque na maratona digital exatamente o mesmo empenho exigido no tradicional. Porque a internet pode alavancar as suas ações na internet. Tá? Então, tá vendo? Esse esforço aqui, ó. Daqui a pouco a minha câmera vai parar de filmar. Eu vou ter que dar um corte, mas tá. Então vai trabalhar. Vou fazer o seguinte, coloque exatamente a mesma intensidade no digital que se exige no tradicional. Então pensa o seguinte, no tradicional é essa loucura, é essa coisa insana aqui. Sendo que a internet ela pode alavancar os seus resultados. Então vamos escrever aqui. Alavancar. Vou até fazer esse risquinho aqui. Então, a internet pode alavancar os seus resultados, o resultado do seu trabalho na internet. Bacana? Então é o seguinte, o que adianta você entrar na internet e não fazer um trabalho inteligente, um trabalho realmente interessante, não realmente se dedicar, você estar apenas envolvido, não comprometido, certo? Se você não está se você não entende o que eu estou falando, comprometido, envolvido, volta lá no primeiro vídeo, que é a terceira dica. Cara? Então, é o seguinte, pensa comigo. A maratona ela pode dar resultados incríveis, fantásticos, a maratona tradicional, certo? Você pega lá 300 homens, trabalha feito louco, 18 horas por dia, durante 90 dias, insanamente, de uma energia, uma força muito grande, realmente trabalhando muito, sabe? Abrindo mão de final de semana, abrindo mão de feriado, abrindo mão às vezes do seu próprio dia de aniversário, certo? Dando um trabalho, um foco muito grande nisso daqui. E tudo isso vai dar um resultado muito grande. Bacana? Só que, pensa comigo, se você pega e dá exatamente a mesma energia usando a internet. E aí tem aqueles três fatores que eu falei pra você. Ou seja, a internet ela já é algo que não é tão limitado quanto o ser humano. Ela pode apresentar para muito mais pessoas. Uma hora que você faz um vídeo lá, e ela pode chegar a 1 milhão, 3 milhões de pessoas, certo? 3 milhões de visualizações. Então, essa é uma alavanca, bacana? Alavanca mais uma vez. Então, imagina que, explicando mais uma vez uma alavanca. Tem uma pedra aqui, você quer erguer ela. Vamos supor que você coloca a alavanca, certo? E você vai fazer força aqui. Você está fazendo um esforço, você está tendo uma ação. Você está trabalhando aqui, certo? Você está suando, certo? Imagina colocar o mesmo esforço aqui para movimentar essa pedra. Bacana? Só que aqui você está com uma alavanca. Essa alavanca, por mais que você esteja fazendo esforço, esse esforço ainda vai ser menor do que se você tentasse empurrar aquela pedra enorme com as suas mãos, com a sua própria força, como é isso daqui. Isso daqui você está empurrando a pedra com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Com a internet alavancando, você está fazendo força sim, está trabalhando sim, mas aqui ó, com um menor esforço, então isso aqui oferece um menor esforço e o resultado é muito maior. Com o braçal, às vezes você não consegue nem movimentar, mas com uma alavanca sim, certo? Então o que seria esse trabalho inicial? Por exemplo, 1 hora você faz lá, já é um esforço, já é um trabalho. Eu estou aqui há 4 horas gravando, quase 5, certo? Então eu estou fazendo um esforço. Só que aí pode vir a internet e alavancar isso daí. Por quanto vai alavancar? 300 views, 100 views, 50 views, 1 milhão de views, não sei. Mas ela alavanca o seu esforço. Então se ela alavanca, certo? Ela aumenta, ela potencializa aquilo que você já está fazendo, a sua ação. Isso, óbvio, através do marketing digital, certo? Não qualquer coisa, qualquer bobeirinha da internet. Bacana? Imagina você alavancando exatamente o mesmo esforço, a mesma energia, a mesma pegada, o mesmo trabalho incrível, insano que você tem que desenvolver aqui
na maratona tradicional. É óbvio, muito óbvio que você vai conseguir resultados incríveis, tá? Por usar essa incrível alavanca. Seguinte, Eric Worre diz então que, olha só, alguns números, de 20 que você recruta, vou puxar uma seta aqui, de 20 que você recruta, 12 farão alguma coisa. FAD farão alguma coisa. Bacana? Mudando aqui, 8 pessoas em 90 dias. 8 pessoas em 90 dias serão bons líderes, tá? Em 90 dias serão bons líderes. Farão alguma coisa, farão algum tipo de trabalho. Bacana? Então, por 3 meses eles vão se ativar, vão tentar fazer alguma coisa, vão tentar desenvolver. 4 se manterão por 1 ano e serão responsáveis por 90% dos seus lucros, dos lucros totais que você fez durante a maratona, tá? 2 permanecerão em 5 anos, é isso? Sim. Enquanto que um dos 20, aliás, um desses 2, será o responsável por 90% dos seus lucros, tá? Então vamos pegar alguns números aqui, tá? Então você recrutou 20, ficou apenas 19, tá? Saiu 19, ficou 1, tá? Então esse daqui é um número, olha só. Recrutou 20, em 5 anos saem 19, tá? Isso daqui é número do Eric Worre, que existem inúmeras pesquisas de que é isso realmente que acontece, e que depois de 5 anos apenas um fica e se torna um grande líder, e 90% de todo o seu dinheiro que você conseguir em toda a sua rede, 70%, 90%, vem desse cara aqui. Vamos pensar o seguinte. Por que aquele 1, vamos entender, por que esse 1 é o único que ficou e é o único que deu resultado, tá? Porque ele, olha só, só existe uma explicação lógica aqui. Porque esse 1 recrutou 20 pessoas, saiu 19, só ficou 1. Por que aquele 1 foi o único que ficou? Porque ele com certeza observou o líder dele fazendo essa maratona, essa coisa louca aqui, e ele com certeza fez isso também, e ele teve resultados, e por isso ele continuou, ele foi o único. Então só existe uma forma de realmente permanecer durante 5 anos, que é tendo resultados. Foi o que esse cara fez aqui. Então vamos supor, o Pedro foi o que fez a maratona, e esse daqui é o Carlos, tá? Então, aqui foi o Pedro que fez, e esse daqui é o Carlos. Então o Pedro estava lá fazendo a maratona, chamou os 20 caras, tal, começou a treinar, e foi saindo gente, foi saindo gente, foi saindo gente. Enquanto isso, o Carlos estava ali, o Carlos viu como que o Pedro trabalhou. Cara, então ele fez a maratona, bacana, então eu vou ter que fazer isso também para dar certo. E aí vai lá o Carlos e faz isso daqui também, por isso que o Carlos permanece depois de 5 anos. Então é o seguinte, se o Carlos foi o único que ficou em 5 anos, se o Carlos foi o responsável de 90% das rendas do Pedro, imagine se os 20 ficassem. A pergunta agora é o seguinte, como fazer que os 20 ficassem, certo? Porque 19 saiu, certo? Como recrutar 20 e os 20 ficarem? Os 20 têm que ter resultado, certo? E é o seguinte, 19 saem porque olham para isso daqui e falam, cara, maratona é uma coisa muito louca, é muita insanidade, não dá para ficar, não dá para trabalhar, não dá para desenvolver, porque é um trabalho muito intenso.
tá? Então por isso que eles desistem, eles saem, tá? O único que conseguiu foi realmente isso daqui. Como manter os 20? Eles têm que ter resultado. Então pensa o seguinte, na maratona digital, se você, se todos na sua rede entrarem e fizerem a maratona, todos vão permanecer. Isso é taxa de retenção, ou seja, a taxa de retenção aqui no tradicional, hoje em dia, é se 90% das pessoas que entram saem, certo? Só ficam 10%. Bacana? Então tá. Seguinte, se de 20 que entram, só um fica, então vamos fazer as contas, tá? 20 menos 1 vai dar ali 0,5%. Então apenas 0,5% no final que fica de todos os recrutados, certo? Tinha 20, faz as contas lá, só fica um, então só, aquela rede que antes tinha 20 pessoas, ficou apenas 0,5% das pessoas. Então quer dizer aqui que a maratona, ela funciona muito bem, ela dá enormes resultados, ela já fez grandes milionários, mesmo operando apenas 0,5%. Por que ela opera apenas 0,5%? Porque inúmeros estudos, inúmeros líderes afirmam isso daqui. Depois de 20, apenas um fica, certo? Então, a maratona, esse tempo inteiro, operou apenas 0,5% e já fez muitos milionários. Bacana? Então, imagina aqui, assim como eu falei para você, se os 20 ficam aqui. Bacana? Então, se operando a 0,5%, a maratona já fez os seus milionários, imagine ficando os 100%. Imagine ficando as 20 pessoas que só conseguem isso através da internet. Isso quer dizer que se a 0,5% a maratona já fez os seus milionários, então é óbvio que ficando ali as 20 pessoas vai dar muito mais resultado. Milhões? Não sei. Certo? Quem viveu verá. Bacana? Mas é algo a se pensar. Ok? 19, tá. Então essa é a taxa de retenção. 90% das pessoas saem porque não aguentam esse tipo de coisa. Bom, assim como... Então vamos lá. Como que funciona esse negócio de marketing digital aqui, maratona digital? Basicamente, o básico é muito conteúdo, tá? Então eu chamo quem faz aqui a maratona de Network Influencer, tá? Então eu estou aqui fazendo um trabalho em que, se eu continuar me mantendo, eu vou ser de fato um Network Influencer, bacana? Então, assim como o cão é o melhor amigo do homem, um ótimo conteúdo é o melhor amigo do Network Influencer. Então o que o Network Influencer tem que fazer? Ele tem que fazer muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, constantemente. Então a maratona digital, basicamente, tem que fazer outras coisas, tem que fazer outros trabalhos, mas basicamente é muito, muito e muito conteúdo. O melhor amigo do homem é o cachorro, mas o melhor amigo do Network Influencer, quem é o Network Influencer que faz a maratona digital? É exatamente conteúdo, tá? Então aqui, é uma coisa interessante de se falar o seguinte: todo mundo que faz a maratona tradicional, ele está observando o bônus. Então quando chega um líder, o líder chegou aqui na frente da pessoa, ele vai fazer a apresentação do plano, e ele abre lá a apresentação do plano, bonitinho da empresa, e começa a apresentar. O que o líder senta na frente dessa nova pessoa que ele está tentando recrutar, o que ele fala tanto? Ele fala de bônus, 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 bônus. Você vai ganhar isso, vai ganhar carro, vai ganhar casa, vai ganhar 10 mil reais, vai ganhar... Ele fala tudo disso. A apresentação dele, basicamente, é focada em bônus, 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 certo? Só que o líder, ele fala muito do bônus ali naquela apresentação para recrutar a pessoa, só que oculta o ônus. O que é o ônus? É exatamente isso aqui, ó.
o que você está vendo aqui, todo esse trabalho muito intenso, muito insano, certo? 18 horas por dia, 90 dias por 90 dias seguidos, intensamente, basicamente parando para ir no banheiro, comer, dormir e dar um beijinho na mulher e já virar para o outro lado, certo? Então, isso daqui é o ônus. Bacana? Então, tem muito líder que ele oculta o ônus só para recrutar a pessoa, tá? Mas é importante entender isso daqui, que existe o ônus. Tem muitas pessoas que só veem o bônus, ou seja, quem fez aqui a maratona uma vez ganhou o bônus de 100 mil reais. Quem fez múltiplas vezes a maratona ganhou o bônus de 1 milhão de reais. Bacana? Então esse é o bônus, mas tem que ver a entrega dele antes, o ônus que ele teve antes. Tá? O ônus é exatamente a dificuldade do trabalho, que é exatamente esse trabalhar tão pesado. Bacana? Agora, quando você trabalha com a internet, o ônus é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Eu te falei agora que o meu trabalho que eu estou fazendo agora, gravando esse vídeo, se eu continuar ele por um longo período, eu vou me considerar um Network Influencer. Network Influencer é exatamente quem trabalha com a maratona digital, bacana. Então, se eu continuar, eu vou fazer isso daqui. Então, o que o Network Influencer tem que fazer? Muito, mas muito, mas muito conteúdo. Bacana? Então, digamos assim, esse é o ônus desse meu trabalho. É o que você está vendo aqui agora. É eu fazer muito conteúdo. Muito, muito, muito. Eu estou agora há quase 5 horas falando constantemente. A sequência de vídeos que eu falo sobre como tratar o seu negócio como um negócio profissional, como tratar o seu multinível como negócio, eu estou gravando agora, nesse momento aqui, há quase 5 horas constante. Então esse é o ônus do meu trabalho. Constantemente eu estou aqui com minha garrafinha, certo? Abro ela. Ou seja, para manter a minha voz, para continuar, e eu poderia falar e ficar aqui por um bom tempo ainda, mas falando outros conteúdos, que tem muito conteúdo para gravar, muito, muito, muito mesmo. Então esse daqui é o ônus. Só que é o seguinte, perceba que o ônus que eu estou pagando agora é muito mais fácil do que isso daqui. Bacana? Então, o bônus, certo? Então vamos pegar aqui. O bônus desse daqui é muito maior, tá? Bônus com o Christian, é isso aí. Bacana. E o ônus é muito mais fácil. Acabou a tinta da caneta. E o ônus é muito mais fácil. Por que o bônus é muito maior? Olhando aqui para o digital e comparando com a maratona tradicional. Porque no bônus, porque na maratona digital, ele pode fazer sem folga, sem feriado, sem final de semana, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano, certo? Enquanto aqui só 18 horas por 90 dias. Bacana? Então aqui é limitado, aqui não é limitado. Pode ficar 20, 30, 40, 50 anos fazendo isso constantemente, ou seja, alavancando o meu trabalho, certo? Então eu posso lançar o meu vídeo aqui hoje, amanhã ele ganha 3 views, depois 6, mas daqui 20 anos ele ganha 1 milhão de views. Ou seja, ele está a 1 milhão de views alavancando todo o meu trabalho que eu fiz aqui nesse vídeo em 1 hora, mais ou menos. Bacana? Então tá, e aí, eu posso trabalhar em diversas empresas com esse formato aqui. Eu posso também fazer essa limitação de apresentações. Então, óbvio que se eu consigo fazer isso daí. E o segredo do resultado, do grande resultado aqui, qual que é o segredo do sucesso na maratona tradicional? São as múltiplas maratonas. As pessoas que fazem múltiplas maratonas aqui ganham 1 milhão de reais acima, tá? Então, usando a mesma lógica, a internet pode fazer múltiplas maratonas, uma maratona perpétua, constante, certo? Então é óbvio que o bônus aqui tem um potencial muito maior de ser bem maior. Outra coisa, a taxa de retenção. Porque se um aqui ficou, aquele um que ficou, ele só ficou
Porque ele teve resultado, ele fez a maratona. Agora, quando eu trabalho com o digital e eu distribuo o digital para a galera e todos fazem o digital, todos vão ter um resultado enorme. Então a taxa de retenção é muito maior. Por isso que eu não sou bobo, eu prefiro trabalhar e entregar essa ferramenta, esse robô que pode fazer a rede para as pessoas da minha rede. Eu entrego e esse robô usa o marketing digital para fazer rede para eles no marketing multinível. Então, a taxa de retenção minha vai ser enorme. Se 20 entrarem, os 20 ficam. Se 100 entrarem, os 100 ficam. Se 400 entrarem, por quê? Usando a mesma lógica aqui. Esse 1 só ficou porque ele viu o Pedro, que é o recrutar 20 em uma maratona, e ele, o Carlos, olhando aquilo, viu, caramba, o Pedro conseguiu 20 caras e ganhou muito dinheiro com isso. Então tem que fazer a mesma coisa. Então o Carlos foi lá e fez esse 1 aqui, tá? Ele fez também. E ele teve grandes resultados. E por isso que ele ficou durante 5 anos. Por isso que ele é 90% da renda do Pedro, certo? E por que ele ficou? Por que ele permaneceu? Por causa que ele teve resultado. Então se os 20 tiverem resultado aqui, por isso que eu entrego a ferramenta gratuitamente para a minha rede, para aumentar a taxa de retenção, certo? E aí, é claro, o marketing multinível tradicional agora, ele só operou a 0,5% de todo o seu potencial. Se ele trabalhar a 100% do seu potencial, a 0,5% ele já fez milionários, certo? Operando a 100%, ser milionário é algo extremamente certo, é quase que seria quase que trágico o cara não conseguir realmente fazer isso daqui. Bacana? Então, essa é a diferença do bônus, tá? Então, eu só comparei o bônus aqui. E o ônus, cara, eu estou falando aqui com você há 5 horas e poderia falar por muito mais. Bacana? Então, é tipo assim, um ônus muito mais tranquilo. Tranquilo pra caramba, certo? Tive o ônus também de estudar pra caramba, pra ver isso daqui, mas, cara, é tranquilo, tá? E aí, vamos lá. Encerrando essa sessão de vídeos, curta, compartilhe, comenta, se inscreve no canal.